Olá, tudo bem? Vamos estudar um pouco? Hoje nós vamos ver o Manual de Orientações Técnicas para a Educação Infantil, elaborado pela Prefeitura de São José do Rio Preto. Conteúdo importantíssimo no próximo edital. Quer estudar para concursos? Estude no Semaf Cursos Preparatórios, materiais atualizados e aulas 100% online. Vamos ver então, primeiro manual de orientações técnicas, integrando cuidar e educar na educação infantil. É um manual elaborado em 2017 por uma equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, considerando os manuais existentes já no estado e nos demais municípios e as normativas federais, ok? Primeiro conceito é o conceito de ambiente. Para que serve um ambiente? Quando nós vamos preparar um ambiente na educação infantil, nós temos que ter como foco os dois princípios educativos principais, que é a autonomia e o desenvolvimento. Para isso, esse ambiente ele tem que oferecer oportunidades de crescimento, de contato pessoal, de privacidade, construção da identidade que favoreçam situações de interação. Então, aqueles ambientes de uma criança sentada atrás da outra, da criança fechada na sala, aquele monte de berço no berçário, né, que não propicia a interação, então ele não é um ambiente que vai promover autonomia e desenvolvimento. Então, guarda essas três palavras já de início: autonomia, desenvolvimento e interação. Ao pensarmos nos materiais disponibilizados na sala, é interessante que nos orientemos por dois parâmetros: o que é significativo para a criança nessa faixa etária e o que faz parte do uso social e possibilitará a interação. Então, a autonomia, desenvolvimento e interação. Cuidados com o ambiente, aí é meio óbvio, né? O ambiente escolar deve ser seguro, limpo, confortável. Porém, ele não pode ser a questão da limpeza e da higiene mais importante que a interação. Então, num primeiro parâmetro, vem autonomia, desenvolvimento, interação. Num segundo plano, ele tem que ser limpo, seguro, confortável, tá? Tem que ser higienizado, limpo, higienizado e desinfectado. O que é essa desinfecção? É o processo de destruição de micro-organismos que causam doenças. Vírus, bactérias, fungos, mediante a aplicação de agentes físicos e químicos. Pode ser realizada por fervura, quando os objetos, por exemplo, mamadeiras e chupetas, são fervidos durante 5 minutos. Cuidado com esses 5 minutos, né? Alcança-se um alto grau de desinfecção, porque o Unesp pode pôr na questão 10 minutos. Não, vai ferver mamadeira chupeta? 5 minutos. Produtos químicos utilizados para desinfecção de utensílios, segundo instruções do fabricante e orientações dos procedimentos operacionais padrão. Remoção mecânica com produtos químicos, passando um pano de limpeza e embebido em desinfetante apropriado nas superfícies de mobiliários e de equipamentos. Para desinfecção, normalmente usa-se o cloro inorgânico, é o hipoclorito de sódio. Então, vamos guardar isso, tá? Porque tem município que fala outros ingredientes. Aqui o município de Rio Preto fala cloro inorgânico ou hipoclorito de sódio. Condições gerais das edificações e instalações. Pisos, paredes, tetos, portas e janelas devem ser de material liso, resistente, impermeável e lavável, sempre em bom estado de higiene e conservação. A ventilação deve proporcionar a renovação do ar e a ausência de umidade. Tem gente que monta escola em sala que não tem janela, por exemplo. Tá certo isso? Não. Precisa ter janela, precisa ter ventilação, ok? Iluminação e ventilação. Se necessário, usar o sistema de meia porta, que é aquela porta que ela abre só a metade e reduzindo então a necessidade de abrir e fechar, favorecendo a luminosidade e a ventilação. Porque porta sempre é um problema, né? O correto é as portas ficarem abertas, mas a maioria das professoras não querem deixar as portas abertas porque elas acham que tem perigo da criança fugir.
Então, é muito comum ter esse dilema no cotidiano da escola. As professoras querem ficar dentro da sala com a porta fechada e a direção, a coordenação fala, não, tem que ficar aberta. Então, uma boa forma de resolver, sugerida pelo manual, é o sistema de meia porta. Abre meia porta fica fechada. As janelas precisam ser lavadas periodicamente e se elas oferecerem algum tipo de perigo, tem que ter rede de proteção. As portas podem oferecer riscos, por isso devem estar sempre com protetores de borracha ou outros materiais que evitem que a porta feche bruscamente. Nunca deixar chave nas portas, mantê-las longe do alcance das crianças. Se a porta tiver trincos, esses devem estar fora do alcance das crianças. As portas que dão acesso a locais exclusivos para adultos, como por exemplo um almoxerifado de limpeza, tem que estar sempre trancado, tá? Não correr risco da criança entrar lá e pegar algum produto e ingerir, etc, né? As tomadas, a fiação, devem estar sempre acima do alcance das crianças. E quando isso não for possível, tem que estar protegida por mobiliário ou por protetores de tomadas. As instalações elétricas devem ser embutidas, caso não seja possível, revestidas por tubulação de fácil limpeza, que não ficar aquele monte de fio solto, né? Se tem algum fio por fora, tem que pôr lá a canaleta. Atenção ao uso de aparelhos elétricos na sala de aula, por exemplo, televisão, rádio, umidificador de ar, etc. Aproveitar ao máximo a iluminação natural. As luminárias devem estar protegidas contra explosões e quedas e precisam ser limpas periodicamente, vamos grifar aí? Pelo menos a cada 15 dias tem que limpar as luzes, que são as luminárias. O mobiliário, aqui é interessante, né? Porque o manual fala se possível, né? Quando eu fui supervisora, a gente não falava se possível, era para pôr o mobiliário fixado na parede, porque se eu deixo uma estante solta, a criança vai, mexe, corre o risco de cair aquela estante na parede. Mesma coisa com a banheira, de tomar banho. Então, de preferência, o documento fala, se possível, fixado na parede. Então, como que limpa os objetos, né? Chupetas e mordedores devem ser individuais, trocados quando necessário. Após o uso, lavar com água e sabão, enxaguar bem, esperar secar naturalmente. Isso diariamente deve ser guardado em local protegido. Escovas de dente devem estar identificadas com o nome da criança. Após o uso, precisam ser higienizadas, lavar em água corrente e deixar secar naturalmente, diariamente também. Guardar em local limpo, seco, arejado, de maneira que não fique em contato com as outras, em porta, escova de dente ou com protetores de cerdas. As camas ou colchonetes deve-se remover o excesso de sujeira, ou com pano limpo descartável, umedecido em detergente diluído com água, diariamente e sempre que necessário. Então, limpou o colchonete aquele dia, mas a criança fez xixi, sujou por alguma coisa, é necessário limpar de novo? Pode limpar de novo. Empilhá-los sem a roupa de cama, né? Passar pano limpo ou descartável até retirar todo o resíduo de sabão, borrifar álcool 70%, espalhar em sentido unidirecional com pano limpo ou papel toalha e deixar secar naturalmente. Pano de tecido, enxaguar em água corrente retirando sujidades. Aplicar detergente neutro e esfregar. Enxaguar com água corrente, deixar imerso em solução composta de detergente e hipoclorito de sódio de um dia para o outro. Detergente e Aquiboa de um dia para o outro, né? São os panos de chão, né, gente? Diariamente, sempre guardar em local limpo e seco. Cuidados com os profissionais. Os profissionais que atuam... Primeira coisa, hein, gente, que a gente tem que lembrar. Na educação infantil, todos são considerados educadores, mesmo que tenham funções específicas. Então, a cozinheira é uma educadora, o guarda é um educador, a faxineira é um educador, e esse pessoal tem que ter treinamento pedagógico também, tá? Utilizar vestuário em bom estado de conservação, limpo e confortável, adequadas atividades junto às crianças e em conformidade com as normas de gestão e convivência na escola. Então, de vez em quando a gente recebe aquela professora que vem trabalhar na creche, às vezes uma creche
criança pequena, e ela vem com salto dessa altura, cheia de pérolas, brincos, argolas, aquelas coisas assim. É uma vestimenta inadequada para esse tipo de trabalho. Então, a gente tem que ter a vestimenta adequada, ó o termo que se usa, adequado às atividades com criança. A professora vai de leg, rasteirinha, camiseta, é isso mesmo. Esse é o uniforme da professora. É roupa fácil, que pode sentar no chão, que vai ficar confortável, que vai poder interagir com as crianças. Utilizar calçados, que nem rasteirinha pode, né? O certo é uma sapatilha, um tênis, assim. Utilizar calçados que ofereçam segurança ao profissional e ao atendimento às crianças. Devem ser limpos, confortáveis e fechados. Então vamos grifar aí. Isso é só Rio Preto, viu, gente? Não tem isso noutra. Eu não, pelo menos desconheço essa orientação em outro manual. Calçados limpos, tudo bem, fechados. Então não pode de rasteirinha trabalhar. Nos berçários, devem ser retirados. Essa é uma briga, é uma luta, né? Sempre que eu fui diretora, eu sempre coloquei esse parâmetro. Não entra de calçado no berçário, tem que ter a pantufa, alguma coisa que protege, né? E fica só de meia ou então um calçado próprio, não usa. E hoje, esse manual é de 2017, então nós não vivíamos uma pandemia naquela época. E hoje a gente sabe que até na nossa casa, quando a gente chega da rua, tem que tirar o sapato e deixar na área de serviço, na porta. É muito comum a gente ver sapato na porta das casas, porque nós aprendemos uma coisa que os japoneses fazem há muito tempo, a tirar o sapato na porta, que é uma questão de higiene fundamental. Acessórios e adereços. Não portar acessórios ou adereços como colares, anéis, cintos, piercings, brincos, etc. Então, às vezes a professora vai com um brinco de argola, a criança puxa. Eu mesmo tenho a minha orelha rasgada, que foi meu irmão caçula que rasgou, que puxou meu brinco, né? Tava com brinco, ele puxou. Então, não pode ir com brinco, tá? Piercing, cinto, é piercing que fala, acho que a pronúncia é correta também, só vi aqui em Rio Preto isso, né? Mas é uma exigência do sistema, se eu vou trabalhar nesse sistema é porque eu concordo com ele, né? Não portar bolsas ou similares, bem como carregar objetos que possam desviar a atenção do adulto durante o trabalho com a criança, oferecendo risco às mesmas. Utilizar óculos com cordão de segurança. Evitar a exposição das crianças a pequenos objetos como botões, miçangas, lantejoulas e miudezas. A gente usa muito aquelas blusinhas bordadas, cheias de miçanguinha, então são adequadas para trabalhar na creche, né? Utilizar touca e outros recursos para manter o cabelo preso durante as refeições das crianças. E na cozinha, para entrar na cozinha, o uso de touca deverá ser constante. Também outra briga que as diretoras também sofrem, porque a cozinha é um lugar que todo mundo quer entrar e é um lugar que ninguém pode entrar. Em tese, a cozinha não pode entrar de jeito nenhum. Quem está na cozinha tem que usar a touca constantemente. A higienização das mãos. As mãos devem ser higienizadas sempre que vocês chegam no trabalho. Se vocês mexem com dinheiro, depois de manusear dinheiro, antes e após preparar alimentos, antes das refeições, quando toca objetos sujos, antes e após o uso do banheiro, após atividades referentes à limpeza da unidade escolar, após remover lixo ou outros resíduos, após assoar o nariz, tossir e espirrar, após cuidar de ferimentos, antes e após das crianças, antes e após cuidar das crianças, troca de fraldas, limpeza nasal, banho, etc., antes de alimentar as crianças ou cada vez que as mãos estiverem sujas, água e sabão. Após lavar as mãos, recomenda-se utilizar toalhas descartáveis para enxugá-las. O uso de álcool gel após a lavagem das mãos é uma boa forma de proteção para o adulto e para a criança. Hábitos pessoais: manter as unhas curtas. Unha curta, limpa. Ó, Prefeitura de Rio Preto exige aí, paga bem, mas ela exige. Preferencialmente sem esmalte, ó, que nem as minhas, assim, ó, faz 2 anos que eu não passo esmalte. No caso das preparadoras de alimento, o uso de esmalte é vedado, sabe que é vedado, né? Proibido. Manter a higiene corporal, se for o professor, os educadores masculinos, manter a barba aparada, limpa e bem cuidada.
Não utilizar perfumes ou produtos com odores acentuados, pois podem desencadear ou agravar quadros alérgicos. É verdade, tem muita gente que tem alergia, principalmente as crianças têm, então não usar perfume forte, marcante para ir trabalhar na creche, ok? Eliminar odores de cigarro do corpo e da vestimenta antes de iniciar o trabalho, observando que cigarros são expressamente proibidos na instituição escolar. Limpar, cobrir e proteger qualquer ferimento. Usar luvas para o contato direto com sangue, catarro, diarreia. Vocês sabem, gente, que se a criança for portadora de HIV, é HIV mesmo, né? A família não é obrigada a informar. Então, ninguém tem estrela na testa. Vai socorrer, vai ver um ferimento, tem que estar de luva, tá bom? Sempre luva para contato direto com sangue, catarro, diarreia, ferimentos ou objetos contaminados. Adotar essa precaução como padrão. Usá-las para a realização de curativos, para limpeza de piso e outras superfícies contaminadas com secreções ou sangue e para manipular roupas e objetos contaminados. Deve ser utilizada a luva utilizada apenas uma vez, descartada após o uso. Ter a carteira de vacinação atualizada. Período de adaptação, né? A adaptação é o momento de entrada da criança na creche. Então, é o momento que marca uma ruptura, é a primeira separação da família da criança. Então, é um momento de sofrimento, é um momento atípico e algumas medidas preventivas têm que ser tomadas. Então, precisa entender que esse período de separação entre a mãe e sua criança pode gerar sofrimentos e dificuldades no estabelecimento dessas relações para ambas. Então, precisa de um tempo para acomodar. Por isso que nós utilizamos assim, a criança fica pouco tempo, depois fica mais tempo. O correto não é a criança ficar pouco tempo, é alguém da família ficar com a criança. Então, no começo, essa pessoa da família pode ficar o período todo, 4 horas, 5 horas, e depois ir diminuindo o tempo, mas o tempo de permanência desse familiar. Essa adaptação, como é feita, que manda a criança embora com 2 horas, com 3 horas, isso é totalmente irregular, tá? Tanto que no documento não fala isso. Você tomar cuidado com o que vocês fazem na prática, vivenciam na prática, o que diz o documento, porque no concurso vai cair o documento, não sei. E esse documento, ele é um documento que cai no seletivo e no concurso que tá para sair o edital também logo em seguida aí. O planejamento de rotina com horários flexíveis é fundamental, especialmente na primeira semana. O que a VUNESP vai fazer? Se ela vai fazer uma questão com isso aqui, ela vai colocar no primeiro mês. Tá errado, tá? Planejamento da rotina para adaptação na primeira semana, podendo se estender até uma quinzena. Se eu não me engano, eu fiz uma questão também com esse conteúdo. Dependendo de como está o processo de adaptação de cada turma e de cada criança individualmente. Nesse período, permitir a presença de um dos familiares da criança na escola pode, em alguns casos, se fazer necessário para que tanto a criança como a família fortaleçam o vínculo de segurança na escola. Normalmente, uma semana é suficiente para essa permanência de um familiar junto à criança, sendo seu tempo gradualmente reduzido à medida que aumenta o tempo de permanência da criança na escola, até ficar mais tranquilamente em período integral, se for o caso. Então, é essa a orientação. Uso da chupeta. Também fiz uma questão sobre isso e é uma questão que a VUNESP gosta de perguntar, tá? Então, a gente precisa entender que a chupeta é um objeto de apego fundamental para adaptação na creche e que não pode ser assim imediatamente proibida, né? Ela tem que ser aceita na creche e aos poucos, gradativamente, nos momentos mais adequados, né? Ela tem que ser retirada aos poucos. Então, tanto o uso da chupeta como o desfraude, ele tem que ser compartilhado com a família, tá? Então, nós vamos retirar a chupeta em certos momentos, ou quando for tirar a fralda também, sempre em contato com a família para manter uma coerência de ação.
ok? Então, busca os momentos mais adequados para sugerir aos pequenos que ela não seja usada, sempre com muito jeito, né? Explicando a ela que ela atrapalha os movimentos e a fala. A chupeta, não só a chupeta, mas como também a criança que só come coisas pastosas, ela não exercita as articulações e fonoaudiologicamente é inconveniente, porque ela passa a não falar o L, não falar o R, na hora que vai escrever, isso pode resultar em problemas também. Então, a comidinha pastosa dos bebês, a banana amassada, a maçã amassada, ela tem que ser aos poucos triturada e não amassada e caminhando para que a criança coma coisas pastosas. E a chupeta... Sólidos. E a chupeta, ela pode interferir nisso também. Tudo isso tem que ser falado para a criança com muito cuidado, tá bom? Nesses momentos de ausência da chupeta, oferecer algo, porque a chupeta é um objeto de apego. Então, se ela vai ficar sem a chupeta, ela tem que ter um outro objeto de apego naquele momento, né? Sempre oferecer um aconchego, como um colo ou uma música, né? Que a criança se sinta acolhida. Quando combinado é não usar a chupeta, algumas crianças podem não lidar bem com esse fato e com você oferecendo atenção e outros objetos de apego. Nesse caso de resistência, devolva a chupeta para que elas não se sintam desamparadas, ok? Acolhida, a entrada. É necessário procurar manter um adulto de referência para recepcionar as crianças, não é o guarda, tá? Receber a criança, o vigilante, o guarda municipal, ele é responsável pelo patrimônio, ele não pode ser responsabilizado pelas crianças. Então, ocorrem muitos equívocos nesse dia a dia aí, né? Receber a criança com contato físico afetuoso, conversando e chamando-a pelo nome, garantindo o vínculo afetivo entre educador e criança. Receber os pais, transmitindo-lhes segurança e tranquilidade, perguntando como está a criança. Não pode ser aquela coisa assim, cheguei, entrega a criança e sai. Tem que ter esse diálogo. Como é que ela passou? Como é que essa criança dormiu? Se ela comeu antes de vir, se ela mamou antes de vir para a escola. Então, tem que ter esse diálogo, esse contato. E mesmo sobre medicamentos. Observar as condições em que as crianças chegam e registrar sempre que necessário possíveis anormalidades, comunicando gestores para o encaminhamento de providências cabíveis. Então, é muito normal a criança chegar com diarreia, chegar vomitando, às vezes chegar suja, né? Às vezes chegar com febre. E aí, é sempre alguns familiares que querem ir para o trabalho e querem jogar a criança na creche de qualquer jeito, com febre, com diarreia, etc. Então, precisa ter esse cuidado, receber essa criança, conversar com essa mãe, com esse pai, com a pessoa que está levando a criança. E qualquer irregularidade, qualquer coisa diferente, temperatura, né? Informar a direção da unidade, os gestores. Registrar quaisquer situações que ocorram com as crianças na creche em agenda para a ciência dos pais. Acolher, dando atenção especial para crianças que apresentarem alguma dificuldade, por exemplo, crianças que não param de chorar, que não quer ficar, né? Organizar antecipadamente espaços para acomodar cada criança, respeitando as diferentes necessidades. Se a criança chega dormindo, já tenha lá o colchonete para colocar a criança. Os que estão acordados e ainda não se sentam, coloca num bebê conforto ou na calça com enchimento. Para os que estão quase sentando, almofadas, rolo de espuma, pneus almofadados com brinquedos e móveis em diferentes alturas. Para os que já se sentam e para os maiores, propor diferentes cantos na sala de aula, favorecendo a interação. Sobre alimentação. Os bebês podem realizar as refeições junto às demais turmas. Esse é um momento precioso de interação com as crianças maiores. Então, o respeito às preferências e às necessidades das crianças indica que nunca devem ser forçadas a comer, embora possam ser ajudadas por meio da oferta de alimentos atraentes, bem preparados, oferecidos em ambientes afetivos, tranquilos e agradáveis.
O adulto deve ajudar as que recusam alimentos ou que apresentem dificuldades para se alimentar sozinhas. Os alimentos devem ser servidos em temperatura adequada para a criança. A prática do adulto soprar o alimento deve ser abolida. Não pode o adulto soprar o alimento para a criança, ok? A fim de evitar a disseminação de micro-organismos. Caso seja necessário, incentive as próprias crianças maiores a soprar a sua comida. Tem outros hábitos também que são ruins, que não devem ser feitos, mas o documento não relaciona a eles. Por exemplo, eu já fui diretora de uma creche que a cozinheira fazia os pratos e deixava em cima de uma mesa para esfriar. E eu fui super contra, porque enquanto os pratos estão já montados, sem uma tampa, esfriando assim em cima do ambiente, eles podem ser contaminados sim por algum micro-organismo. Tem lugar que até mosquito senta na comida das crianças, né? Então, sempre a comida tem que ser bem acondicionada e na temperatura ideal. Hoje as creches, as escolas têm aquela pista quente, né? Então tem que ser tudo na temperatura ideal. É o momento certo de colocar, né? Agora vai falar da água. As crianças têm maior necessidade de beber água que o adulto, uma vez que elas têm um maior percentual de água corporal. Portanto, devemos sempre oferecer água para elas, criando recurso para que as maiores se sirvam com autonomia, incentivando-as sempre, pois no meio das brincadeiras dificilmente elas se lembram de parar para beber água. Então, não deixar a criança beber água só quando ela pede para beber água, né? Mas a criança pequena tem que ser oferecida água para ela em diferentes momentos. É preciso planejar e organizar as refeições de modo a favorecer a participação e a autonomia das crianças, permitindo que as crianças pequenas façam as primeiras tentativas de se alimentarem sozinhas e que os maiores se sirvam, escolham o que preferem comer e possam gradativamente adequar a quantidade necessária. Aleitamento materno. Se a mãe tiver disponibilidade, ela poderá comparecer à instituição para amamentar o bebê. A instituição deverá acolher essa mãe, disponibilizar um local adequado para esse fim e combinar com a mãe uma rotina de alimentação do bebê. Caso não seja possível, deverá ordenhar o leite que será oferecido conforme orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria. As mamadeiras nunca devem ser oferecidas às crianças deitadas no berço ou colchonete ou andando pelo ambiente. Oferecer sempre no colo e para aquelas que já seguram sozinhas. Oferecer um apoio na qual fiquem confortáveis, semi-sentadas e sob a vista da professora. Gente, isso é muito importante. Criança que não sabe segurar a mamadeira ainda, tem que dar a mamadeira no colo. Jamais dar mamadeira para criança deitada para ela tomar sozinha, porque tem o risco do engasgo. Isso é seríssimo, ok? E, infelizmente, isso ocorre quando a pessoa não sabe lidar com criança. Então, mamadeira, a criança não sabe ainda pegar, a educadora tem que pegar no colo e dar essa mamadeira para ela, tá bom? O banho é um ato de afeto que deve ser feito com calma. Esse momento deve ser de muita conversa, olho no olho, de brincadeiras com água. Uma atitude que demonstra o nosso respeito pela criança é sempre pedirmos licença para tocarmos seu corpo, explicando o objetivo de cada gesto. Toda criança deve ter seus utensílios de higiene pessoal separados e identificados e devem ser de uso individual. Então, a toalha é individual, o sabonete é individual, o shampoo é individual, a pomada de assadura é individual. Se ela usa, não sei se pode usar repelente, acredito que sim, é individual, tá? Alguns aspectos devem ser observados no planejamento do banho para que seja realizado com segurança e conforto. Primeiro, providenciar e organizar todo o material do banho. Lavar as mãos antes de dar banho na criança e após a realização desse procedimento. Ligar a ducha e examinar a temperatura da água com o dorso da mão, tomar cuidado para não colocar a criança na água quente, né? Encher a cuba e examinar novamente a temperatura da água com o dorso da mão. Retirar a roupa da criança e colocá-la na cuba.
Criança menor é na cuba, criança maior vai direto para o chuveirinho. Caso tenha defecado antes do banho, fazer a higienização com papel higiênico ou com lenço umedecido, conforme as instruções dos procedimentos de troca de fraldas, antes de colocá-las na cuba. Começar a higienização da cabeça pelos cabelos, né? Depois do corpo, parte de trás da orelha, pescoço e axilas, locais em que se acumulam detritos. Lavar os braços e as pernas da criança, atentando-se para os dedos dos pés e das mãos. Lavar o umbigo e finalmente a região inguinal, limpando-a cuidadosamente, detalhadamente, principalmente nas meninas. Após o banho, enrolar a criança em uma toalha seca, enxugar a cabeça com movimentos suaves, evitando se esfregar, enxugar bem as dobras e as orelhas com a toalha, passar pomada preventiva contra assadura e colocar uma nova fralda descartável. Após enxugar a criança, trocá-la com roupas limpas e secas. No banho de chuveiro para as crianças maiores, o chão deve ser antiderrapante, que deve ser mantido sempre limpo para evitar o acúmulo de germes. Sobre a troca de fraldas. Nunca adiar a troca de fralda, né? A criança tem que ser trocada imediatamente, né? Ela jamais deve ficar suja, né? Com fralda suja. E não é o horário pré-determinado, é segundo a necessidade da criança. Se ela teve uma diarreia, não vai esperar o horário de trocar a fralda, ok? Não deixar jamais a criança sozinha sobre o trocador, mesmo que por segundos, para evitar quedas. Interagir com a criança durante a troca, explicando a ela o que está fazendo e possibilitando que participe do cuidado com o seu corpo de acordo com o seu desenvolvimento. Organizar o momento da troca. Certificar que todos os materiais estão preparados. Lavar as mãos antes de limpar o bebê e após a realização desse procedimento. Levar a criança ao fraldário e colocá-la em posição de troca, decúbito dorsal. Retirar a fralda da criança e começar a limpeza com papel higiênico ou lenço umedecido para não sujar a água. Sempre de cima para baixo, principalmente nas meninas, para evitar que as fezes entrem em contato com a região genital. Após a limpeza, fechar a fralda suja com as próprias tiras adesivas e jogar no lixo apropriado. Colocar o bebê na cuba e lavar as partes íntimas com água e sabão. Secar bem a pele do bebê com uma toalha macia, usar pomada preventiva contra as assaduras. O desfralde, né? O momento de tirar as fraldas é um momento também muito delicado, sempre compartilhado com as famílias. E aí o documento nos traz que a prática do uso do banheiro geralmente inicia-se no fim do 2º ano de vida. Então, às vezes a gente encontra professora que quer tirar a fralda da criança com 1 ano e meio, com 1 ano e 8 meses. Então, esse documento é muito importante porque ele coloca alguns critérios, alguns parâmetros. Então, o desfraude começa no fim do 2º ano de vida. Sobre o desfraude. A prática do uso do banheiro geralmente inicia-se no fim do 2º ano de vida e pode durar até os 4 anos, dependendo da criança. Esse processo se dá de modo individual e deve ser feito em parceria com a família, com a mesma abordagem para que a criança não fique confusa. Então, não pode tirar a fralda na escola, não tirar em casa. Ou tira a fralda em casa e não tira na escola. Então, sempre esse momento tem que ser compartilhado com a família e ter uma coerência de ação. A criança precisa ter algumas habilidades para começar a ficar sem fraldas, como, por exemplo, ficar sentada sozinha, andar com segurança, expressar-se para conseguir ir ao banheiro, tirar suas roupas. É importante familiarizar a criança com o vaso sanitário, explicando-lhe quando e como usá-lo. No início, é importante oferecer o banheiro constantemente, aumentando gradativamente os intervalos de tempo. O adulto tem a responsabilidade de assegurar, pelo seu contato com os pais, que a criança não seja colocada sob pressão. Tem que tirar a fralda, tem que começar no banheiro, tem que começar a pedir, então, sem pressão. Esse treinamento deve ocorrer de forma gradativa e suave, sem causar traumas psicológicos.
Sobre a higiene bucal, nós temos as crianças sem dentição e as crianças com dentição. São procedimentos diferentes. Então, para a criança sem dentição, higienizar as mãos conforme o procedimento já descrito, né? O educador lavar as mãos, enrolar uma gaze ou uma fralda de boca limpa no dedo indicador direito ou esquerdo, molhando-se em água filtrada ou fervida. Limpar a gengiva da criança, abordando a pele superior e inferior, a língua e o céu da boca, isso é, toda a cavidade bucal após as principais refeições. Se a criança já tem dentes, usar escova macia com a cabeça pequena em todos os dentes, usar creme dental infantil com flúor a partir do nascimento do primeiro molar decíduo, de 15 a 18 meses, estimular a criança a cuspir a espuma da escovação, usar uma quantidade mínima de pasta, né? Sujar a escova com uma quantidade de pasta semelhante a um grão de arroz. Identificar todas as escovas com o nome de usuário e, após o uso, bater a escova na pia para eliminar o excesso de água, enxugá-la com papel ou toalha e acondicioná-la individualmente, preferencialmente com protetor de cerdas. Okay? Sono e repouso. É importante utilizar alguns marcadores de rotina para que as crianças tenham alguma previsibilidade do que vai acontecer. Uma música adequada, então quando ela ouve aquele estilo de música, ela sabe que já está chegando o momento do descanso, do sono, né? Ou a leitura de um livro, então sempre tem algo que antecede aquele momento, criando ali uma rotina de ritmos, né? A narração de uma história pode auxiliar as crianças a se desligarem das demais atividades e estímulos. Os momentos de sono ou descanso podem ser precedidos por brincadeiras mais tranquilas ou atividades de relaxamento que contribuam para diminuir a agitação. Então não pode estar brincando de pega-pega e corre para lá e corre para cá, ou uma brincadeira mais agitada, agora dorme. Não funciona assim, né? Então sempre é uma tranquilidade, atividades mais tranquilas antes, criar até, se possível, um ritual. O que antecede o sono? É o banho, é a barriguinha cheia, é ouvir uma história, né? É a música e etc. Os colchões devem ser dispostos com certa distância uns dos outros, de modo a evitar o contato direto entre as crianças. Os bebês não devem dormir no bebê conforto, deixar o ambiente aconchegante, livre de fontes diretas de luz e ruídos externos. A luminosidade deve permitir escurecer um pouco a sala, mas não ficar totalmente escuro, para que a criança diferencie o sono noturno do sono diurno. A ventilação da sala deve estar organizada de modo a promover a circulação do ar, sendo também necessário verificar se é preciso colocar umidificadores ou recipientes com águas nos dias secos. Preparar a criança, tirando-lhe os sapatos, acessórios de cabelo, objetos ou roupas que apertam e, se necessário, fazendo a troca de roupas e fraldas. Conversar com as crianças, desejando-lhes bom sono. Colocar o bebê de barriga para cima, com a cabeça virada para o lado para evitar acidentes no caso de regurgitar ou vomitar durante o sono. Um ambiente tranquilo e seguro, com pessoas e objetos conhecidos e o contato físico, né? Carinho no cabelo, nas costas, massagem, uma conversa suave com a criança, o olho no olho, né? São fundamentais para transmitir segurança e bem-estar. Para as crianças que ainda necessitam de objeto de transição, é importante que tenham em mãos um objeto pessoal, tal como a chupeta para as crianças que ainda usam, o bichinho, o paninho. Pensar em atividades para as crianças que dormem pouco ou não querem dormir. Então, não é para fazer aquela hora de sono obrigada. O menino tem que dormir a tarde inteira, né? Não é assim. As crianças tanto podem tirar pequenos cochilos, né? Pequenas sonecas, mas sempre dormir no ritmo dela. Cada criança é única, cada criança é diferente uma das outras. Então, a creche, a educadora, ela vai criar
os momentos, vai criar o ritual, mas a criança não pode ser obrigada a dormir, não pode ser obrigada a dormir 2 horas, 3 horas, 1 hora, nem sequer obrigada a dormir. Ela dorme conforme o ritmo e a necessidade dela. Por isso que vocês têm que ter espaços e atividades para aquelas crianças que não querem dormir. Elas não podem ser obrigadas a dormir. A organização do berçário, com vários cantos estruturados, com colchonetes e almofadas, que promovem a livre movimentação e exploração dos bebês e sua interação com objetos e companheiros, possibilita maior liberdade de ação e, ao mesmo tempo, períodos de relaxamento e acolhimento. Às vezes, algumas crianças, dependendo do clima e do número de horas de sono à noite, precisam de um breve cochilo na instituição. Então, pode cochilo? Pode cochilo, a pequena soneca, pode dormir. O que não pode jamais é desrespeitar o ritmo da criança e obrigar ela a dormir. Isso é o que não pode fazer. Brincadeiras. Evitar ficar de costas para as crianças, assim como conversas prolongadas ou uso de objeto ou material que desvie sua atenção às crianças, em especial o aparelho celular. Então, assim, a responsabilidade é imensa, ok? É o olho na criança mesmo, nada de ficar usando o celular na hora do serviço, é terminantemente proibido. Auxiliar as crianças a identificarem situações de risco, como subir em locais muito altos, utilizar bases pouco firmes para escalar, utilizar objetos pontiagudos ou que ofereçam perigo. Assumir, sempre que necessário, papel de negociador e oferecer ajuda para que a criança aprenda a controlar sentimentos de raiva e comece a partilhar os brinquedos ou inicie outra brincadeira. Intervir para interromper o conflito em ações agressivas que machucam outras crianças, como empurrar, chutar, bater, puxar os cabelos, etc. Atender primeiramente a criança que foi machucada, posteriormente a criança que agrediu, pois muitas vezes ela também está infeliz. Dar atenção a ambas sem reforçar esse comportamento. Ficar perto da criança, tentando-se para que não se machuque em acessos de raiva, birra ou ciúmes. Até que a criança torne a se acalmar, palavras são inúteis. Qualquer tentativa de frear a raiva pode piorar a situação. Não reforçar comportamentos de acesso de raiva, briga ou ciúmes para que obtenham o que desejam. Acolher a criança em momentos de choro e de apatia. Brincadeiras no parque. Cuidados são essenciais para que as brincadeiras no parque não ofereçam risco às crianças. Primeiro, verificar se os brinquedos são seguros. Por exemplo, não pode ter um escorregador grande para crianças pequenas, né? O tamanho do escorregador tem que ser adequado. Verificar se os brinquedos são seguros e adequados para a faixa etária da turma, se estão em perfeito estado de conservação. Se a turma for de crianças maiores, conversar com elas, explicando as regras de segurança para explorar os brinquedos. As crianças devem ser, grifem aí, sempre supervisionadas, principalmente quando estão subindo, balançando ou escorregando nos brinquedos. Não deixar que as crianças saltem do balanço em movimento, pois podem cair de mau jeito e sofrer fraturas. Observar se as crianças não estão muito próximas de brinquedos, em movimentos como balanços ou gangorras, podendo causar ferimentos graves. Evitar o uso de chinelos para subir em trepa-trepa, pois os pés podem escorregar e a criança cair de uma altura perigosa. Alguns cuidados devem ser garantidos durante as brincadeiras. Primeiro, planejar outra atividade para crianças que estejam impossibilitadas de participar daquela brincadeira. Evitar aparelhos eletrônicos próximo à piscina ou tanques, né, a água, pelo risco de choque. Ficar atento quanto à proporção de crianças e adultos no local. Se a brincadeira acontecer em piscinas, mesmo a de pequeno porte, lembrar que as normas de segurança orientam que as crianças menores de 4 anos devem estar acompanhadas por um adulto dentro da piscina, à distância de apenas um braço esticado. Permitir tempo suficiente para a experiência. Depois da brincadeira, organizar a saída das crianças de forma tranquila e providenciar as trocas de roupas.
A água deve ser descartada logo após as brincadeiras para evitar contaminação e acidentes, podendo ser reaproveitada para regar plantas ou lavar o chão. Os brinquedos utilizados durante a brincadeira devem ser lavados após o uso com água e detergente, desinfetados com produtos adequados e, na sequência, guardados em locais apropriados. As piscinas plásticas e recipientes usados nas brincadeiras também devem ser lavados e desinfetados após o uso, mantidos secos e tampados quando fora de uso, evitando criadores de mosquito e contaminação dos resíduos de água. O morder tende a acontecer em momentos de elevada tensão, quando as crianças ficam amontoadas, se acotovelando em grupo, quando há pouco espaço, poucos brinquedos disponíveis. Incitar a criança que mordeu a compensar o seu ato beijando a criança que foi mordida, mistura gestos agressivos e carinhosos. Isso pode deixar as crianças confusas. Então, apesar dos episódios de mordida fazerem parte do desenvolvimento infantil, o adulto precisa estar alerta, observando os momentos que oferecem mais risco, pensar na situação que desencadeou a mordida e avaliar o que pode ser feito para evitá-la, pensar na criança que mordeu e na que foi mordida, quem são elas, auxiliar a criança a controlar o seu impulso de morder, estabelecer limites claros, impedindo, mas de forma calma, paciente, sempre que possível que elas aconteçam. Conversar muito com a criança, mostrando outras formas de manifestar suas vontades e de resolver conflitos. Impedir que a criança seja rotulada como agressiva. A VUNESP deve fazer uma questão problema sobre isso, tá? Eu já vi outras provas, questões parecidas. Então, tenho em mente isso. Impedir que a criança seja rotulada como agressiva, a mordedora da turma. Relatar aos pais das crianças envolvidas a cena em que tudo ocorreu, mas não divulgar o nome da criança que mordeu. Porque tem situações assim, o filho daquela outra tá mordendo a minha filha, se o filho da fulana te morder, e já pega raiva do menino, e aquele rolo. Então, nada de nomes, ok? E sempre tentar resolver de forma calma, paciente, mostrando para a criança que ela pode ter outras formas de se expressar, né? Mesmo que seja para expressar raiva, que ela possa ter um canto, um boneco, uma almofada, alguma coisa que ela possa estar expressando o seu impulso naquele momento. Sempre observando assim os momentos que são mais propícios para que isso ocorra, né? Na saída da escola, é necessário planejar as atividades que as crianças realizam com autonomia na sala de aula enquanto esperam seus responsáveis chegarem. Arrumar todo o material da criança, roupas, agenda, remédios, mochila, etc. Arrumar as crianças para a saída, pentear os cabelos, trocar fraldas e roupas se necessário. Registrar na agenda da criança as ocorrências se necessário. Atender os pais com atenção, informar se há alguma recomendação especial na agenda. Em casos específicos, combinar com a mãe um momento para conversa particular, evitando constrangimentos, tanto para ela como para a criança. Observar se a pessoa que veio buscar a criança é autorizada. Ai, gente, isso é um problema sério nas escolas também, né? Muitas famílias têm mania, cada dia vai um buscar a criança e não pode. A gente tem que ter todas as autorizações preenchidas de quem pode levar a criança. Em casos específicos, combinar com a mãe ou o pai um momento para conversa particular, evitando constrangimentos, tanto para ela como para a criança. É preciso muito cuidado com o que fala perto da criança. Às vezes as mães não têm muito cuidado e vêm contar coisas perto das crianças que não deveriam ser contadas. O educador tem que estar atento a isso. Mundo da criança, mundo da criança, mundo do adulto, mundo do adulto. E quanto mais pequenas as crianças, menos esses mundos devem se misturar. Observar se a pessoa que veio buscar a criança é autorizada, fixar uma lista com o nome das pessoas autorizadas próxima à porta da sala. Na dúvida, consultar a direção, a coordenação. Despedir-se da criança de modo afetuoso. Primeiros socorros. Engasgo e expiração de corpo estranho. Corpo estranho é qualquer objeto ou substância que entra no corpo humano indevidamente,
Pode ser através da ingestão ou colocado pelas próprias crianças nas cavidades, nariz, ouvido, corpo, e apresenta maior risco quando é aspirado para o pulmão. Qualquer objeto pode se tornar um corpo estranho no sistema respiratório e a maior suspeita que o acidente ocorreu é o engasgo. Então a criança vai apresentar tosse, espirro, né? Tem que estar sempre muito atenta a criança. Algumas recomendações são importantes para evitar a aspiração de corpo estranho na alimentação. Primeiro, ofereça alimentos em pedaços pequenos de acordo com cada faixa etária. Ensine as crianças a mastigar bem os alimentos. Evite alimentos como sementes, amendoim, balas duras e outras que possam favorecer o engasgo. A criança deve alimentar-se sempre sentada. Não ofereça alimentos enquanto elas correm, andam ou brincam. Como reconhecer o engasgo? Tosse persistente, chiado no peito, falta de ar súbito, rouquidão, lábio e unhas arroxeadas são sinais sugestivos de que pode ter ocorrido aspiração de corpo estranho. O que fazer? Técnica de desobstrução das vias aéreas. Se for crianças menores de 1 ano, segura a criança com a cabeça mais baixa, apoiada em um dos braços sobre a perna. Mantenha as vias aéreas livres. Dê 5 percussões com a mão nas costas, entre escápulas. Após, vire a criança de barriga para cima e dê 5 compressões no tórax. Repita essas manobras até que a criança consiga expelir o corpo estranho. Apesar desse manual, gente, vocês também vão ter treinamento, devem ter curso de primeiros socorros oferecido nas escolas. Vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e entendido o manual e que possam acertar nas próximas questões das provas. Beijos e bons estudos!